quanto a esse evento ocorrido hoje no Rio de Janeiro, com cumprimento do mandado de prisão e 7 mandados de busca e apreensão. Em fevereiro desse ano, houve a determinação de ingresso da Polícia Federal nas investigações. A Polícia Penal Federal também mobilizada com esse objetivo, e houve um trabalho conjunto entre a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Esse trabalho conseguiu produzir várias provas novas sobre a dinâmica desse crime ocorrido há mais de 5 anos no Rio de Janeiro, tendo como vítima Marielle, Anderson e a tentativa de homicídio contra a Fernanda. Em razão dessas provas colhidas, nós tivemos a delação, a colaboração premiada do senhor Elcio. Nessa colaboração premiada, ele confirma a sua própria participação, ele confirma a participação de Rony Lessa e ele traz os elementos relativos ao senhor Maxwell. E, com isso, nós temos o encerramento de um patamar da investigação relativo à execução do crime. Nós temos outros aspectos que constam dessa colaboração, dessa delação, e derivados das buscas e apreensões ocorridas hoje. É claro, portanto, que nós teremos desdobramentos. Essa colaboração premiada ocorreu há aproximadamente 15, 20 dias atrás. Ela foi submetida aos procedimentos de homologação perante o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Houve a homologação e, com isso, foi possível esta operação de hoje. O senhor Maxwell e outras pessoas comparecem à investigação em razão da participação na preparação, inclusive na ocorrência de campana, de vigilância, de acompanhamento da rotina da vereadora Marielle, e, posteriormente, no acobertamento dos autores do crime. Então, nós temos hoje uma fase muito importante de confirmação de passos dados anteriormente na investigação e abertura de uma outra fase em que, evidentemente, a derivação da delação premiada e das buscas e apreensões hoje realizadas vão conduzir a outras pessoas que participaram, determinaram a ocorrência dos homicídios que foram aludidos. Com a colheita de novas provas, isso levou à delação premiada do senhor Elcio. Então, a grande novidade, eu diria, que com certeza abre uma esperança nova para o caso, é a ocorrência da delação premiada do Elcio, porque elimina qualquer dúvida em relação à execução e aponta a dinâmica do crime, desde o início até o desfecho, inclusive itinerários, roteiros e assim sucessivamente. E isso permitirá o avanço das investigações a partir dessa grande novidade. Então, qual a síntese do dia de hoje? A síntese do dia é que a delação premiada do Elcio permite que você tenha informações, que a Polícia Federal tenha as informações, o Ministério Público tenha as informações, que conduzem ao esclarecimento de toda a dinâmica do crime e, evidentemente, de outras participações, que é o que todos desejam. A partir dessa delação premiada, claro que a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro terão as condições de encerrar definitivamente as investigações. Em relação à delação premiada, eu enalteço muito especialmente o papel da Polícia Penal Federal, que trabalhou durante muitos meses para que isso fosse possível. A dinâmica é exatamente uma revisão da investigação anteriormente feita. Então, a Polícia Federal, nesses meses, trabalhou com as provas já colhidas e colheu novas provas, provas que indicavam ou confirmavam a participação do Elcio e do Rony. Lembremos que eles não foram julgados ainda.
e havia uma tese de defesa no sentido de negativa de autoria. Então, a novidade é as provas colhidas e reanalisadas pela Polícia Federal, de fevereiro para cá, confirmaram de modo inequívoco a participação do senhor Elcio e do senhor Rony. Isto conduziu à delação do Rony, do Elcio, a delação do Elcio. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Então, a delação premiada, ela é a conclusão das provas já colhidas anteriormente e ela é o início de uma nova produção probatória, que foi deflagrada hoje, com as buscas e apreensões. Então, os alvos da busca e apreensão estão relacionados à delação premiada do Elcio. Ou seja, a busca e apreensão, ela provavelmente, ao longo das próximas semanas, resultará na produção de novas provas, de corroboração, de confirmação do conteúdo da delação e também da indicação do próximo passo da investigação. O que eu posso afirmar, senhoras e senhores, que haverá novos passos, exatamente a partir dessa novidade, que é a delação do senhor Elcio Queiroz. A novidade que levou ao pedido de prisão preventiva, que foi deferido pelo Poder Judiciário, foi exatamente a delação, em que se tornou inequívoca a autoria, porque a delação premiada sozinha não constitui meio de prova suficiente, mas a delação premiada se soma a um conjunto que já havia sido apurado antes e, obviamente, o seu próprio conteúdo indica a confirmação da autoria. E isso tornou possível o pedido de prisão preventiva. Lembremos que o Elcio e o Rony estão no sistema penitenciário federal e daí a participação da Polícia Penal Federal nessa negociação que ocorreu e que concluiu hoje com a realização dessa operação.